Se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse no Salmo 25. Salmo 25. Eu vou ler junto com vocês aqui. O Salmo 25, né? Diz o seguinte. Vamos ler juntos? Para ficar memorizado na cabeça da gente? Vamos lá. Com efeito, digam comigo. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém? Podemos assentar. Quem está esperando em Deus aqui uma resposta, levante a mão. Você está esperando? Tem gente que está esperando uma resposta de Deus, mais de um ano aqui, levante a mão, que você está esperando? Mais de um ano. Tem gente que está esperando uma resposta há mais de 5 anos? Levante a mão. Tem gente, ó. Deus não está atrasado nem demorando, Ele só está caprichando. Amém? Só está caprichando a resposta que Ele tem para dar para você. E eu quero, nesta noite, conversar com vocês sobre essa coisa tão difícil para nós, que é a espera. A gente tem uma dificuldade tremenda para esperar. Não é fácil para nós esperarmos. E essa questão relacionada com a espera é alguma coisa tão complexa para nós, que nós somos acostumados e queremos tudo na hora que nós precisamos. A gente não entende que tem que esperar alguma coisa, né? Eu já preguei isso aqui, falei que nós temos a mania de transferirmos para a nossa vida espiritual exatamente o quê? Transferirmos a nossa pressa e também a nossa inquietação com respeito à vida da gente. Quanto mais o tempo vai passando, o mundo vai se modernizando, e dentro desse processo de modernização do mundo, as pessoas estão cada vez mais encurtando o tempo. Houve uma época na história da humanidade, lá pelo século XIX, século XVII, XVIII, que a gente, para poder atravessar o Atlântico, a gente demorava 3 meses. Pegava uma nau lá em Lisboa e vinha para o Brasil. Era 3 meses de viagem para você poder chegar aqui, e as pessoas eram muito adaptadas com isso. Mas o tempo vai passando, você vai encurtando. Hoje você demora 9 horas para poder atravessar, né? Você pega um avião aqui em Fortaleza, sobe de noite, de manhã você está em Lisboa. O mundo vai se modernizando e cada vez mais vai encurtando o tempo. E cada vez mais a gente vai encurtando o tempo das coisas. Houve um tempo que a gente andava de carroça. A 10, 8 km por hora, a gente estava muito satisfeito com isso, porque a gente não conhecia nenhuma velocidade maior do que essa. Hoje em dia a gente anda em carros que correm 200 km ou até mais. Existe trem que corre em 500 km. E a gente para e pensa, e vamos nos adaptando com relação a esse encurtamento do tempo e na pressa das coisas. E a gente começa também a transferir isso na nossa relação com Deus. Deus, tu está demorando muito, eu estou precisando disso com urgência, e o Senhor demora para me dar, e às vezes a gente perde a fé por estar esperando alguma coisa. A gente acha que Deus não vai fazer, a gente acha que a nossa oração não está funcionando, e a gente fica se questionando, e a gente não pergunta quais são os critérios de Deus com respeito a nos deixar, muitas vezes, esperando a resposta de alguma coisa. E quando você não aprende a trabalhar dentro de você essa espera, essa paciência para poder lidar com as coisas, você atropela-se constantemente, não somente na vida espiritual, mas nas suas relações, nas suas convivências. Você vai se atropelando, na medida que você se atropela dentro da sua pressa, da sua inquietação de querer as coisas e tentar fazer de qualquer jeito, você mais se atrasa ainda. Mais se atrasa, quanto mais você se afasta
afoba, quanto mais você se inquieta, que você vai atropelando um processo de tempo que é necessário, você acaba se precipitando na sua vida, se atrapalhando, se dificultando e tendo que voltar atrás e consertar coisas que são resultados muitas vezes da sua pressa, da nossa forma de atropelar o tempo das coisas. E o que eu quero dizer para você, que Deus tem um tempo certo para cada promessa que Ele tem para a sua vida. Para cada necessidade que você tem, põe na sua cabeça que Deus tem um tempo determinado para poder trabalhar isso. Deus tem um tempo certo para te dar aquela resposta que você está esperando. Deus tem um tempo certo para te mostrar que Ele jamais esqueceu o que você falou para Ele, mas que Ele precisava esperar o tempo certo, o momento certo, e não somente o momento certo, o momento de você estar preparado para poder realmente usufruir daquilo que Ele tem para fazer no momento que você esteja preparado, quem sabe um pouco mais maduro ou preparado para poder receber o que tem para receber. Então essa espera é alguma coisa de Deus na vida da gente. É uma coisa que Deus usa muito, a espera para trabalhar na gente. É na espera que Ele submete você, que Ele trabalha a sua paciência, que Ele trabalha exatamente essa ansiedade descontrolada que você tem. Ele vai trabalhar com a sua espera. É na sua espera que Ele vai trabalhar essa ansiedade. Ele vai ensinando você a esperar sempre e a saber que Ele está no controle das coisas. A Bíblia diz que um dia Deus chegou na casa de um cidadão chamado Jessé e disse: Jessé, eu estou aqui na tua casa porque eu tenho um dos teus filhos aqui que eu estou escolhendo para ser rei. Um deles aqui é o escolhido de Deus para poder se tornar o rei de Israel. Vocês sabem que isso foi muito impactante para a família, né? Porque primeiro Samuel chegou na cidade, em Belém, ficou numa montanha sacrificando, o pessoal sabia que ele estava ali, todo mundo, o que é que o profeta está fazendo aqui? Porque um profeta, quando ia numa cidade, ele ia para levar algum recado de Deus, e as pessoas ficavam muito curiosas para saber qual era o recado, e esse recado não poderia ser dado assim, era um recado específico para uma família. Quando ele desceu do sacrifício, ele foi lá para a casa do Jessé e disse: olha, Deus está escolhendo um filho teu aqui, para ser rei. Aquela notícia chegou, o Jessé, então vamos chamar os meninos aqui. Ele tinha 7 filhos, 8 filhos. E disse: vamos chamá-los. E ele foi chamando com certeza pela idade, né? Os mais velhos. Quem sabe isso aqui não é o Abinadab que é o escolhido para isso aí. Abinadab, olha, passa lá na frente do profeta. E o profeta estava também numa expectativa muito grande, porque Deus estava substituindo um rei, e Deus tinha pressa nisso, de poder escolher logo a pessoa. Aí chamaram o Abinadab. O Abinadab era um camarada muito alto, forte, estava servindo no exército, parrudo, fortão, bonito. A pinta dele já impactava, parecia rei. Quando passou na frente do profeta, o profeta olhou: epa, deve ser isso aí que Deus está escolhendo. Olha o jeitinho dele, camarada bonitão, jeitoso. Aí ele se aproximou do Abinadab com um chifrezinho que eles colocavam o óleo para ungir a cabeça do rei. E quando ele chegou perto com óleo para ungir, Deus disse: não é esse aí não. Aí ele recuou. Jessé tem outro. Tem um Eliabe. Chamou Eliabe, também bonito, passou, olhou e... não é esse aí não. Tem outro. Tem o Samar. Aí mandaram chamar o Samar, também bonito, jeitoso. Quando ele se aproximava, Deus: não é esse, rapaz. Aí Deus disse: ô, Samuel, tu te impressiona muito pela coisa que tu está vendo. Como todo mundo, né? As pessoas ficam medindo daquele ali, tem cara disso, tem cara daquilo outro, tem cara de espiritual, tem cara de santo. A gente sempre julga as pessoas pela aparência, porque nós não temos como entrar na mente da pessoa, no coração da pessoa, para saber quem de fato ela é, mas Deus tem.
E diz a Bíblia que Deus deu uma chamada no Samuel. Samuel, olha, o problema é o seguinte. Põe na tua cabeça uma coisa, Deus falou. Eu, Deus, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, vê o que está diante dos seus olhos. Porém, eu, o Senhor Deus, olho para o coração. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus disse, eu não olho para as pessoas pela aparência não, Samuel. Que às vezes a pessoa parece que é, mas não é. Eu, Deus, eu olho para o coração. Foi o que Deus falou. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, falou Deus. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor o quê? O coração. Aí ele recuou. Realmente, esse camarada parecia o que era, mas não é. Eles sentaram para comer. O improvável era o Davi e ninguém chamou, a não ser quando Samuel falou, olha, faça o seguinte, a gente vai sentar para comer aqui, mas tu não tem nenhum filho mais não? Aí disse, só tem o Davizinho. Tem o Davi, então manda chamar o Davi. Mandaram chamar o Davi, o improvável, o que ninguém conhecia, o mais feinho da turma, menorzinho, pequenino, magrinho, novinho, ruivo. Mandaram chamar ele. Os irmãos, tudo posudo, tudo grandão, não imaginaram. Quando o garoto entrou, que nem almoçava em casa, ele almoçava. Ele vivia no campo, o cheiro dele era cheiro de ovelha, porque ele era um pastor de ovelhas. Eles chamaram ele, ele não estava acostumado a comer em casa. Quando ele chegou em casa para comer, que ele entrou, estava toda a família reunida. Que ele chegou, ele viu que o profeta estava lá, deve ter ficado sem jeito. E quando ele veio entrando em casa, Deus falou com o profeta dizendo, eis aí o meu escolhido, falou Deus. Eu estou escolhendo esse menino aí, meu irmão. Quando ele colocou o óleo na cabeça do Davi, os irmãos não acreditaram. Rapaz, esse aí, esse, era ele. Deus chegou e disse, pois é, a partir de agora, você está sendo ungido para ser rei. Só que Deus falou isso para ele, mas depois que Deus falou isso aí, não pense você que ele chegou de bem agora, eu vou sentar no trono. Deus já disse que eu sou rei. Ele demorou 10 anos para sentar no trono. Sabe por quê? Porque Deus ungiu ele para ser rei, mas Deus precisava prepará-lo para essa bênção. Ele não estava preparado ainda. Aí Deus começou um processo de preparação que demorou 10 anos para ele poder chegar, sentar no trono, estar capacitado de fato para poder reinar. Meus irmãos, depois que ele foi ungido e escolhido ali, começaram todos os problemas dele. Ele perdeu o sossego, ele perdeu a paz, porque Deus começou a colocar ele em boca quente, para ele aprender a se virar, para ele aprender a ser safo, para ele aprender a lidar com situações. Deus começou a prepará-lo, dando para ele o que? Visibilidade, para poder ter respeito de todo mundo, que ele era magrinho, que ele era pequeno ainda, era muito novinho, com 20 e poucos anos, não estava nem em condições de ir para o exército. Deus já começou a preparar ele, fazendo o quê? Fazendo ele derrotar o Golias. Quando ele derrotou Golias, ele ficou famoso lá no lugar que ele morava. E além de ficar famoso no lugar que ele morava, ele ficou então, passou a ser temido pelos outros povos. Mas aí o que aconteceu? Entrou ciúme, entrou inveja no meio, e ele começou a ser perseguido por conta disso. E Deus entendia que tudo isso envolvia um processo de poder, de alguém para poder se manter no poder, tinha que saber lidar com a vaidade humana, tinha que saber lidar com a inveja, com o ciúme e com tantas outras coisas. E Deus então começou a prepará-lo para poder fazer dele um grande rei. A vida dele virou um sufoco. Ele perdeu o sossego que ele tinha lá na vidinha dele de cuidar de ovelha e se tornou um fugitivo. Andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro, o tempo todo perseguido para ser morto pelo rei que estava no poder, que achava que matando ele se perpetuava no poder, mas Deus estava protegendo ele o tempo todo e preparando e ensinando ele a lidar.
a administrar, a conviver, a liderar. Tudo Deus estava preparando, por quê? Porque tinha uma espera no meio. Às vezes a nossa vida está exatamente vivendo o processo da espera. Às vezes nós não estamos entendendo nada, mas nós estamos exatamente inseridos em um momento, em um processo, que é o processo de espera natural das nossas vidas, para que Deus possa confirmar tudo aquilo que Ele tem falado e prometido para você. E dentro desse contexto, você tem que aprender simplesmente a esperar. Mas não está bom, mas espere. Está difícil, talvez você está sendo preparado. Está complicado, talvez Deus só está preparando você. E Davi viveu tudo isso. E depois que ele viveu, ele entendeu o que foi que ele passou. Ele entendeu que realmente era necessário passar por aquele momento de espera. E dentro dessa visão de espera, ele fez esse salmo e exaltou a questão da espera, que foi o que nós lemos hoje aqui. O que ele havia entendido de todo aquele processo difícil que ele passou para poder chegar onde realmente ou aonde ele chegou. Às vezes Deus trabalha com a gente do mesmo jeito. Você não entende nada, mas Ele está no controle. Você não está compreendendo, mas Ele só está preparando você. Para você ter uma ideia, na Bíblia existe a palavra espera 174 vezes. Um dia sim, um dia não, Deus está dizendo, espera. Um dia sim, um dia não, Deus está dizendo, fica tranquilo e espera. E quando você vai aprendendo exatamente a lidar com isso, você é preparado exatamente para as grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Diga glória a Deus. E o que foi que ele aprendeu? Vendo aqui o verso. Com efeito, os que em ti esperam nunca serão envergonhados. Explicando que quando você está esperando em Deus, você não vai passar vergonha. No tempo certo, Deus te exalta e chega contigo e diz, ó, chegou a hora. Naquele momento certo, que Ele acha que você está preparado para ser confirmado sobre você a resposta daquilo que você está querendo. E ele chegou a essa conclusão que você não é envergonhado porque Deus exaltou ele no momento certo. Ele ficou esperando, talvez ele poderia dizer, Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. O Senhor vai lá em casa, usa um profeta, me unge e depois a minha vida vira uma bagunça. Eu me torno uma pessoa que vive fugindo o tempo todo. Ele poderia questionar, reclamar ou murmurar, mas ele estava entendendo o processo da vida dele. Ele estava entendendo que Deus estava no controle de tudo aquilo. E ele chegou à conclusão no final de tudo que aqueles que esperam em Deus nunca são envergonhados, disse ele. Nunca são envergonhados. E depois que ele disse isso, ele disse que envergonhados serão os que sem causa agem traiçoeiramente, como é no caso da pessoa que estava lidando com ele de uma forma traiçoeira, realmente querendo matá-lo, que no caso era o rei Saul. E ele foi discorrendo o que ele havia aprendido dentro desse processo. Ele disse, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, os teus atalhos. Por que ele falou isso? Porque às vezes você pode simplesmente diminuir esse processo de espera quando você descobre os atalhos certos dentro dessa submissão a Deus na forma como Deus está trabalhando com você. Que a palavra vereda significa caminho curto, caminho estreito, caminho apertado, atalho. Que pode simplesmente diminuir essa caminhada. Mas às vezes, no lugar da gente saber esperar em Deus e ter calma, muitas vezes a gente reclama muito, questiona muito, fica extremamente insatisfeito com as coisas e sempre a nossa boca se abre para reclamar, para murmurar, às vezes para xingar, para questionar, para desanimar, para se desmotivar unicamente pelo fato de estar esperando.
Aí você pode alongar o processo. Mas quando você é ensinado por Deus, que você compreende que Deus está naquilo, que você tem que ficar realmente na posição de espera e deixar Deus construir o que precisa construir, e fazer o que precisa fazer em favor da sua vida, você diminui o processo, porque você vai aprendendo com Deus as veredas, os atalhos, para poder diminuir esse caminho, para poder chegar realmente no ponto final daquilo que Deus tem para confirmar sobre a sua própria vida. Então aprenda a andar pelos atalhos de Deus, para que possa se diminuir esse processo de espera, da qual Deus submeteu você, para preparar você, para fortalecer você e para simplesmente dar a você condições de viver aquilo que Ele está preparando para você. E ele foi explicando muito bem essa questão. Ele vem e diz: me ensina a conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas, os teus atalhos. Aí depois ele vem e diz: guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. E quero dizer que eu espero no Senhor todo dia. Todo dia. Isso é realmente como a gente tem que viver, esperando em Deus. Não se afobe, não se atropele, não atropele os processos de Deus, que Deus tem com a sua vida. O que Deus está determinando para você é seu, ninguém consegue desfazer o que Ele determinou. Saul tentou de todo jeito abortar um projeto. Saul tentou de todo jeito abortar um propósito, mas todas as tentativas dele foram frustradas, porque Deus estava no controle e Ele era Senhor daquela situação de preparação de espera para o Davi. E o que é teu, o que Deus preparou para você está preparado, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém vai conseguir impedir aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Então se coloque na brecha e espere, por quê? Porque vai se confirmar, porque a Bíblia deixa bem claro que os propósitos de Deus com a sua vida, eles nunca serão frustrados. Diga glória a Deus. Porque Deus não se deixa frustrar e Deus não permite que se frustre ou que realmente alguma coisa venha a frustrar os propósitos que Ele tem com você. E ele foi aprendendo exatamente essas coisas, onde ele precisou passar por situações para nos dar a lição, para que o caminho ficasse mais curto para nós, para que nós aprendêssemos essa vereda um pouco mais curta. Talvez você está aqui buscando alguma coisa de Deus. Talvez no seu conceito, na sua avaliação, a coisa está demorando. Há momentos em que você desanima e pensa: eu acho que Deus não vai fazer. Eu acho que isso não se confirma. E tem momento que você pode ficar muito desanimado. Por quê? Porque são questões ligadas à tua vida que não é você que tem controle. Você nem sabe como definir, como resolver, como determinar certas coisas relacionadas com a sua vida, porque tem coisas que estão totalmente no controle de Deus. E quando as coisas estão no controle de Deus, não é você que tem um plano B, que tem um plano C, ou que tem um plano A, seja lá que plano for, porque isso é prerrogativa de Deus, é Ele que está conduzindo a sua vida, é Ele que está controlando a sua vida, e as coisas vão acontecer na sua vida por vontade e determinação dEle. Então, se é Ele que está no controle da tua vida e você está dependendo dEle, aprenda a esperar o momento certo dEle confirmar as coisas que Ele tem para confirmar. Porque uma coisa é certa, Ele diz, e eu acredito, que Ele nunca abandona os seus servos, diz a palavra. Que Ele nunca abandona os seus servos. Então, se Ele nunca abandona, aquilo que você está esperando vai chegar o momento de se confirmar, assim como se confirmou na vida do rei Davi. Então, que nesta noite Deus possa trabalhar essa espera em você, que você se torne uma pessoa menos ansiosa, que pare com essa ansiedade, com essa inquietação,
senão você vai atropelar todo um processo. E se você atropelar esse processo por conta de ansiedade, de inquietação, de impaciência, a coisa pode se atrasar mais ainda. E aprenda a se colocar na mão de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Porque se você aprender a lidar com esse tempo de Deus na sua vida, você vai ver uma coisa, que as coisas sempre se confirmam e acontecem no momento certo. Amém? Não tente atropelar as coisas. Atropelar como fez Sara, que atropelou um processo, fazendo o Abraão ter um filho com H, que gerou o maior problemão. Mas que você possa esperar o tempo de Deus e saber, acima de tudo, que Ele está no controle. E como disse Davi, no verso final, espere todo dia, porque Deus sabe o momento certo de confirmar as coisas. Você só ora e diz: Senhor, eu estou aqui na brecha da espera. Estou na brecha da espera aqui, meu Deus. Não sei como é que o Senhor vai fazer, também não quero saber como o Senhor vai fazer, porque o Senhor que é Deus, o Senhor que manda. Eu só sei que o Senhor vai fazer. Amém? Aí você espera e vai ver como no momento certo Deus chega surpreendentemente e confirma o que tem para confirmar. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe quem está nos assistindo aqui pelas redes sociais, e que hoje você saia daqui menos ansioso, mas sabendo esperar o tempo certo de Deus confirmar as coisas que Ele tem para confirmar na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.